Olá, nós vamos conversar hoje com o professor Emerson, né? Emerson Douglas, que é da Veste Concursos e trabalha com disciplinas, né, de legislações especiais, não é isso? Isso, específico. Pois é, hoje a conversa nossa vai ser sobre MPU. A primeira coisa que a gente precisa falar é que o Ministério Público da União deveria ter dado um exemplo de respeito ao candidato. Ele liberou um edital e que prevê menos de 60 dias para o candidato se preparar. Isso é um absurdo. No Distrito Federal já existe uma lei que determina que o mínimo de prazo para um candidato se preparar são 90 dias. Ora, no Ministério Público Federal, que tem um volume de matérias muito grande, só dá 60 dias, menos de 60 dias, cria dúvidas. Existe interesse de eles encurtarem o prazo para poder beneficiar alguns que já estão estudando há muito tempo, nos quais ele teria interesse? Ou existe também algum interesse de pegar candidatos menos preparados? Na realidade, o mínimo que se deveria esperar seriam 90 dias de preparação. É por isso que o concurso público precisa de uma lei federal. Há necessidade de ter uma lei federal que defenda o interesse dos candidatos. E essa lei federal já está tramitando. Você precisa ajudar a que ela seja aprovada em moldes que sejam do seu interesse. O que precisa ter essa lei? Um prazo mínimo de 90 dias. Eu digo até que seriam 120 dias, porque seriam 30 dias para divulgação e inscrição e mais 90 dias para estudo, né? Tem que haver, vamos dizer, a banca não pode ser senhora absoluta do gabarito. Ela não pode fazer a prova, dar o gabarito e depois desconsiderar os recursos. Quer dizer, a banca que tem que analisar os recursos não pode ser a banca que fez a prova, né? Então existem muitos dados, né, que prejudicam os candidatos que nós precisamos defender. Se você quer uma lei federal, entre no site www.ampac.org.br e assine lá um manifesto chamado Concurso Público Quero Lei. E nós precisamos disso. E você que está pensando no MPU, pense que das próximas vezes a lei já poderá ter sido aprovada. Então entre no www.ampac.org.br e assine lá o concurso público Quero Lei. Continuando a falar de MPU, né, com o professor Emerson Douglas, Ministério Público da União. Qual é o papel do Ministério Público da União, professor? Olha, o Ministério Público da União tem uma das funções, eu diria, mais relevantes. Sim. Porque como o Poder Judiciário, ele tem o seu princípio da inércia, ele só se movimenta se provocado, surge então o Ministério Público como vamos dizer assim, professor, um provocador do Poder Judiciário. Aquele que vai fazer com que o Poder Judiciário efetivamente se movimente. E em que situações que o Ministério Público vai atuar para fazer o Poder Judiciário se movimentar? Quando há interesse relevante, quando é um interesse social, quando é um interesse que, embora individual, seja um individual indisponível, aquilo que nós não podemos abrir mão, professor. Nossa liberdade, nossa saúde, nossa segurança, enfim,
realmente os valores mais profundos e mais importantes da nossa sociedade, então ele existe para defender esses valores mais importantes da sociedade. Propondo ações. O Ministério Público propõe ações para defender esses valores da sociedade. Então, é um órgão muito importante, é um órgão de relevância e vale muito a pena você, candidato, estudar. Porque, olha, professor, eu já passei por alguns órgãos públicos como servidor concursado e realmente é diferente quando você trabalha num órgão que é respeitado, que é admirado, ainda que você às vezes ganhe a mesma coisa que num outro órgão que não é admirado, que não é respeitado, o prazer, a sensação que você sente num órgão que é admirado, como é o MPU, é muito melhor. Então você que está estudando para o MPU ou que pretende estudar, embora esteja um pouco em cima, mas ainda dá tempo. Nós temos aqui na Veste Concursos uma equipe gabaritada, uma equipe qualificada, que vai te preparar da melhor maneira possível nesse tempo exíguo. Até eu estou ajudando, né, o pessoal a passar. Por exemplo, você tem... eu estou lançando provas comentadas de língua portuguesa do MPU. Né, e é uma segunda geração de provas, né, onde o comentário se torna mais eficiente. Então veja essas provas comentadas de língua portuguesa, né, de segunda geração para o MPU. Né, estão no site da Vestcom. Ótimo. Agora eu queria que o senhor me dissesse também o seguinte, então, para ser do Ministério Público da União, quais são os cargos que existem? Bom, quais são os cargos? É importante a gente diferenciar, professor, que o candidato que vai estudar para o concurso do MPU agora, ele vai estudar para ser servidor, não membro. São coisas distintas. Você vai para apoiar o trabalho dos promotores e dos procuradores de justiça, dos procuradores da República, procuradores da Justiça Militar, enfim, de todos os membros do MPU. Mas você, candidato agora, vai estudar para ser técnico do MPU ou analista do MPU, que são excelentes cargos. Agora, para quem você vai trabalhar, com quem você vai lidar, quem são as autoridades que você vai ser um braço direito, que você vai ser importante na sua atuação dentro do MPU. Aí depende de cada ramo. Que é engraçado, professor, que como é que as coisas são diferentes. Para os servidores, o concurso do MPU é um concurso só. E aí você lá dentro, depois de aprovado, é que vai escolher se prefere MP Federal, do Trabalho, Militar ou do Distrito Federal e Territórios. Mas no caso dos membros é diferente. Cada ramo já faz o seu próprio concurso. Então quem quer ser procurador da República faz o concurso do MP Federal. Isso. Quem quer ser procurador do trabalho faz o concurso de procurador do trabalho. Agora, cá entre nós, professor, para ser servidor, eu tive a oportunidade de ser... Mas bom, existe procurador e existe também promotor, né? Sim, em regra, quem atua perante os juízos de primeiro grau, juízos monocráticos, o juiz perante um juiz federal, por exemplo, quem é do Ministério Público que atua perante um juiz federal? Porque se for uma causa, sei lá, um crime federal, quem é que vai propor essa ação penal pública perante um juiz federal? É o procurador da República que atua perante aquele juízo. Sim. E aí esse procurador da República, para ele desenvolver a sua missão, o seu mistério, as suas funções, ele precisa do apoio de quem? De você, futuro servidor do MPU, que vai exatamente estar lá na Procuradoria da República, dando todo o apoio ao trabalho dos procuradores da República. Então é um trabalho da maior relevância. Eu ia observar para o senhor que eu tenho uma certa vivência de serviço público, eu tive a oportunidade de ser analista do MPU. Eu gostaria de fazer um intervalozinho, apenas por questão estratégica, e a gente continua em seguida. Com toda certeza. E na volta, professor, a gente fala qual seria a minha dica de qual o melhor ramo para o candidato escolher uma vez aprovado. Beleza. Continuando com a nossa entrevista aqui com o professor Emerson Douglas, eu só quero lembrar que ele deixou claro no primeiro bloco que para fazer parte do Ministério Público, né, são dois tipos de profissionais, né, que são os procuradores, né, e são os promotores e procuradores.
E os funcionários são, no caso, agora são analistas e técnicos. Isso. Não é isso? São os servidores que vão dar todo o apoio. Que são os servidores que vão dar apoio para o desenvolvimento das funções do Ministério Público da União. O Ministério Público da União se divide em quantas partes? Olha só, o Ministério Público da União se divide em 4 ramos. 4, vamos dizer assim, especialidades. Você tem o Ministério Público Federal, que é o mais ramificado, é o que tem mais opções de cidades para o servidor ir trabalhar. Sim. Você tem o Ministério Público do Trabalho, que também é relativamente ramificado, um pouco menos que o federal. Você tem ainda o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Esse, evidentemente, a opção é para quem é de Brasília ou quer vir para Brasília, é só no Distrito Federal. E você tem ainda o Ministério Público Militar, que tem menos cidades, é menos ramificado, mas também eu tenho amigos que trabalham em todos os ramos. No Ministério Público Militar eu tenho a impressão que é um pouquinho melhor a questão de mais, vamos dizer assim, mais facilidade de montar um horário bom para você trabalhar e para você, não sei, estudar e ter uma vida melhor, vamos dizer assim, uma qualidade de vida, que uma coisa que o servidor quer, o candidato que está estudando quer, além de uma boa remuneração, é ter qualidade de vida, é ter tempo para a família, é ter tempo para passear, ter uma vida, né, professor? Que é um sofrimento. Ter mais lazer. Sim, sim. E eu tenho a impressão, é uma impressão, que o Ministério Público Militar nesse aspecto poderia ser o mais interessante. Agora, de experiência particular de eu ter atuado, eu fui do Ministério Público Federal, né, fui analista do MPF e analista do MPT, do Ministério Público do Trabalho. Entre esses dois, sem dúvida, trabalho. O ramo trabalhista é muito interessante. Eles combatem trabalho escravo, eles combatem qualquer abuso no mundo do trabalho, assédio moral. Então, é muito interessante. Eu gostei muito de trabalhar no Ministério Público do Trabalho, federal também, mas o Ministério Público do Trabalho também tem meu carinho, a minha preferência. Então, são 4 ramos do Ministério Público. Repetindo quais são? Ministério Público Federal, do Trabalho, Militar e o do Distrito Federal. Agora, dentro de cada ramo desse, você tem procurador, né? Você tem o quê? Um procurador da República. Sim, vamos lá. Um procurador regional. Como é que é? Existem ramos que não tem promotor, que já começa como procurador. Então, no Ministério Público Federal e no Ministério Público do Trabalho, nesses dois, o cargo inicial é procurador. Então, no MP Federal, quem faz o concurso de membro faz o concurso para procurador da República. E no MP do Trabalho, ele faz o concurso para procurador do Trabalho. Nesses dois ramos já começa como procurador. No entanto, no Militar e no MPDFT, os membros começam como promotor de justiça. Como promotor. Então, no DF, promotor de justiça adjunto, e no Militar, promotor da justiça militar. Sim. Mas é uma mera nomenclatura. Você que vai trabalhar, você que vai ser servidor e vai apoiá-los, todos eles são da maior importância, da maior, vamos dizer assim, magnitude, e merecem todo o respeito, porque são pessoas extremamente qualificadas e são autoridades. Né, pois é, existe, por exemplo, o Ministério Público da União, o candidato que for aprovado como técnico ou como analista, vamos supor que ele está no Ministério Público da União e ele está lotado em uma cidade de um estado. É possível isso? É possível. É possível. Então, se no Estado já existe um Ministério Público Estadual, qual é o papel do Ministério Público Federal dentro do Estado? Muito interessante qual é essa o papel pergunta, professor. Por que existir? Porque você sabe que existem ministérios públicos nos 26 estados da federação. E por que também o Ministério Público Federal? Vamos pegar aqui um exemplo, uma cidade importante, como, vamos dizer aqui, Imperatriz, que é a segunda cidade do Maranhão. É possível você ser lotado numa procuradoria lá em Imperatriz, Maranhão, sim. E haverá lá em Imperatriz, Maranhão, o quê? Juízes federais,
procuradores da República, que vão atuar perante esses juízes federais. Mas também lá em Imperatriz haverá juízos estaduais, juízes da Justiça Estadual do Maranhão. E quem vai atuar perante esses juízes estaduais? Os membros do MP estadual, os promotores de justiça, e não os procuradores da República. Entendi. E aí, para a gente entender, ter uma noção de como as funções são diferentes. Vamos supor... Só um minutinho. Se você está achando que está um pouquinho difícil, é que você está precisando ter uma aula com ele para poder esclarecer isso tudo. Né? Porque na aula fica tudo muito claro. Vai existir um curso agora que chama Legislação Aplicada ao MPU. Sim. E ao Conselho Nacional do Ministério Público, que é o senhor que vai ministrar. Sim, nós estamos com uma turma, para quem está em Brasília, né, nós temos uma turma aqui na Asa Norte, que vai funcionar na 509 Norte. Você faz a matrícula lá na unidade da 906 Norte e terá aula aqui no auditório da 509 Norte. É um curso que a gente montou para as sextas à noite. Né? São 6 sextas-feiras. 6 sextas-feiras à noite. E como o conteúdo é muito extenso, e o professor já percebeu que é muito complexo. Com certeza. Nós teremos também 2 encontros matutinos no domingo, 2 domingos de manhã, para poder dar a carga de 40 horas, de 8 encontros. Então são 40 horas de aula. Né? E vão começar no dia 12 de abril. 12 de abril agora. Então, mas já tem muita gente matriculada. Já temos bastante. Então, ainda se você quer, se apresse. Vai começar no dia 12 de abril. O curso se chama Legislação Aplicada ao MPU e ao CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. Exatamente. E você pode fazer matrícula na 906 Norte ou fazer pelo site da Veste Concursos a matrícula. Sim, pode fazer ser direto feito, no site, né? Bem prático. Então são 40 horas aula? Sim, 40 horas aula. São 8 encontros, 40 horas aula. E nessas 40 horas, professor, o que eu vou explorar? Eu vou explorar os dispositivos da Constituição que dizem respeito ao Ministério Público, mas, que é a maior parte do curso, a Lei Complementar 75, de 1993, que é a lei que organiza todo o funcionamento do MPU. Sim. Esta lei é que nós vamos trabalhar exaustivamente em sala de aula, usando o método Emerson Douglas, que é um método baseado no raciocínio lógico, e na grande quantidade de exercícios, porque eu faço os exercícios que já caíram nas provas anteriores e eu elaboro os meus próprios exercícios para treinar bastante, de modo que o meu aluno, o meu candidato, consiga um bom resultado. Tivemos agora a experiência no TJDFT, que eu lecionei o regimento, a lei de organização e o provimento da corregedoria, e nós tivemos um resultado bastante expressivo, ainda não no resultado final, que ainda não saiu, mas em termos de gabarito, os alunos realmente... A expectativa está excelente. A expectativa é excelente. E tem um outro curso que eu queria lembrar a vocês também, que chama Treinamento Avançado para o MPU. Sim. Esse curso é um curso de 2 semanas. Treinamento avançado do MPU, e ele só existe à noite, não é isso? Esse curso, esse treinamento avançado, já é um formato que a Veste Concurso vem trabalhando em alguns concursos. E qual é o público-alvo? Aquele candidato que já vem estudando, ou fazendo aula conosco, ou estudando sozinho, e ele quer fazer exercícios e dar a burilada final das 2 semanas que antecedem. Então, em cada disciplina, um professor vai entrar em 2 vezes, né? Então, eu, por exemplo, eu vou entrar nas 2 quintas-feiras à noite que antecedem o concurso. Então veja só. Dia 9 de maio, dia 16 de maio. Então, olha só, vocês têm 2 cursos do MPU aí. O Legislação Aplicada ao MPU, com o professor Emerson Douglas, e o Treinamento Avançado do MPU, né? Que ele também vai dar aula nas 2 quintas-feiras. O treinamento avançado é de todas as disciplinas. Pois bem, procurem o site da Veste Concursos e o da Veste Com, né? E cuide da sua aprovação.
Olá galera, meu nome é Rafael Barbosa, eu sou professor de Administração Pública do grupo Veste Concursos e estou aqui para trazer uma notícia para você. Saiu este tal concurso do Ministério Público da União com muitas vagas e com um amplo cadastro reserva. Galera, o que tem de bom nesse concurso? O salário é excelente, vão nomear muitas pessoas, a carreira é muito boa, muito atrativa, então você só tem a ganhar nesse concurso. E aí você me pergunta, tá professor, mas como é que eu passo num concurso difícil igual no Ministério Público da União? Vem para a Veste Concursos, vai. Aqui você vai encontrar os melhores professores, o melhor material didático, você pode encontrar os professores na sua casa pelo EAD. A Vestcom tem a maneira certa de você passar em um concurso público de forma rápida, que é o grande diferencial. Você pode estudar 3, 4, 5 anos para passar em um concurso público, só que aqui na Vestcom você vai passar de forma rápida. E esse é o diferencial. Por quê? Toda a nossa equipe de professores é extremamente bem preparada com base nos últimos concursos que o CESP fez. Então, todo o nosso trabalho é com base em uma análise estatística das principais questões que caíram em provas, no caso do CESP, todas. E a partir dessa análise das questões, é possível realizar previsões sobre quais as possíveis questões que vão cair no concurso do Ministério Público da União, que é o concurso que você vai passar. Para técnico e para analista, área direito, serão muitas vagas. Isso você pode verificar no cadastro reserva de analista, que são 4.000 redações corrigidas. E para técnico, o cadastro reserva é praticamente infinito. Então eu vou te falar um negócio, você só não faz esse concurso público da União se você não quiser ser servidor público, porque essa é uma grande oportunidade para você e a Veste Concursos está disposta a te auxiliar no alcance desse seu objetivo. Te espero na Vestcom. Em todo concurso, um dos assuntos de língua portuguesa se chama ortografia. E dentro da ortografia você tem a acentuação gráfica. Para você aprender acentuação gráfica, você tem que saber fonologia. Você tem que saber o que é vogal, semivogal, ditongo, tritongo e hiato. Então, para isso, nós vamos começar com algumas aulinhas. Nós vamos ver agora transitividade ou intransitividade verbal. Primeira coisa, só serve para verbos de ação. Os verbos de ligação não podem ser chamados de transitivos ou intransitivos. Vamos pegar dois tipos de ação. Por exemplo, ele fala com firmeza. E segundo, ele segura o lenço. Na ação ele fala com firmeza, quantos seres existem para que ela exista? Existe só um ser, ele. Fala com firmeza. Essa ação é só de um ser e não tem alvo para fora desse ser. Ele fala com firmeza. Com firmeza é apenas uma circunstância do falar. Fala bem, fala mal, fala com firmeza, etc. São circunstâncias. Quando eu digo ele segura o lenço, essa ação segurar tem dois seres. Ele que pratica a ação e o lenço que a recebe, que é o alvo. Então esta ação segura, ela sai de um ser, ela é praticada por um ser e ela tem um alvo fora desse ser, que é o lenço. E então esta ação segura transita do sujeito para o alvo. O alvo é o que nós chamamos de objeto, né? Por isso que ela se chama transitiva, porque ela transita de um ser para outro, ela transita. Tá? Então, nesse caso, o segurar é uma ação transitiva. Mas eu posso ter circunstância? Posso. Ele segura o lenço com força, ele segura o lenço com a mão esquerda. Isso é circunstância do verbo segurar. Mas o alvo só é o lenço aqui. Entendido? Vamos ver melhor então. Aqui você tem, ele segura o lenço. A forma verbal, ela é representada por uma seta, porque tem um sujeito que pratica e um alvo que recebe a ação. Tá? Quando eu digo, por exemplo, ele sorri à toa, aqui não tem forma de seta, termina aqui. Por quê? Porque não existe alvo. Essa ação não sai do sujeito, ele sorri à toa. Essa ação é só do sujeito, não tem alvo. Por isso, nós temos uma diferença de verbo intransitivo, que não tem alvo, e verbo transitivo, que tem alvo. Tá certo? Então, no verbo transitivo, a ação transita do sujeito para um alvo.
No verbo intransitivo, a ação não transita, ela fica no sujeito. Circunstâncias em torno do verbo, à toa. Eu podia botar o à toa aqui também, segura o lenço à toa, segura o lenço de manhã, segura o lenço com força. São circunstâncias, mas não alvos, né? Então, repetindo, o verbo intransitivo não tem alvo, verbo transitivo tem alvo. E o alvo é que nós chamamos de objeto, né? Muito bem, sujeito e objeto. Quando eu digo ele gostou o filme é alvo. Só que o verbo gostar exige a preposição antes do seu alvo. Então, na realidade, eu tenho aqui o que nós chamamos de verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto é aquele que tem preposição antes do objeto indireto? Sim ou não? A resposta é não. Não é que tenha preposição. Ele exige a preposição. Eu não posso escrever ou falar sem a preposição. Entendi? Eu não posso falar ele gostou o filme. Então, o verbo transitivo indireto não é o que tem preposição no objeto. É o que exige preposição. Depois nós vamos ver que existe objeto direto preposicionado, porque a preposição não é exigida pelo verbo. Então, aqui você tem o transitivo indireto. E aqui ele segura o lenço, você tem o transitivo direto, porque no alvo não tem preposição, o verbo não exige preposição. Muito bem. Eu pego agora, Júlia deu. Aqui você colocou com esse sentido, o que acontece? O verbo, o que ele é? Ele é intransitivo, já tem sentido e não tem alvo. Júlia deu. Se eu coloco um alvo, veja só, Júlia deu o livro. Aqui eu já tenho um verbo transitivo direto. Deu o livro. Se eu ponho outro alvo, né? Deu o livro a José. Então aqui eu já tenho um objeto indireto. O que acontece? Esse verbo aqui é um verbo transitivo direto e indireto. Mas você percebeu que ele pode ser intransitivo, ele pode ser transitivo direto, ele pode ser transitivo e indireto e pode ser verbo transitivo direto e indireto. Perceberam ou não? Então, se eu digo para vocês, o verbo amar é transitivo ou intransitivo? Quem respondeu transitivo ou intransitivo errou. Porque você tem que ver na frase. Se eu digo ela é incapaz de amar, ponto. Se a frase é isso, o verbo não tem alvo, ele é intransitivo. Mas se eu digo ela ama Joaquim, eu já coloquei o verbo amar como transitivo. Então esse negócio de dizer se o verbo é transitivo, intransitivo, de ligação, se é transitivo direto, indireto ou de ligação, tudo você só tem que ver dentro da frase. Fora, no contexto, não existe isso. Percebeu? Então é bom você entender que quais são os verbos de ligação? Ser, estar, errado. Os verbos de ligação são aqueles que servem para ligar predicativo ao sujeito. Porque todos esses verbos podem também ser transitivos ou intransitivos em outros contextos. Entendido? Então, é a frase que define a transitividade ou a intransitividade do verbo.